Karina, diretamente da tua casa. Vamos começar. Já está aí toda a gente. O coelhinho, a barriga dele, não sei se vocês repararam, mas é um ovo de chocolate mesmo. Ou seja, nós vamos usar os moldes para fazer o ovo. Eu já tenho aqui um ovo pronto, para ter um plano B caso também ele se parta. Mas em caso de não dar para fazer, é fazerem a barriga do coelho, que eu também vos vou demonstrar. Ou seja, quem tiver ovo, poderá fazer com ovo. Se não tiverem, não há problema. Eu vou-vos demonstrar a barriga e vocês montam o coelho todo sobre o corpo dele. Aqui apresentar o material, vocês receberam a lista. Pastas de açúcar, as cores são um bocadinho ao vosso critério também. Tem aqui um saquinho de papel, mas é para quem vai fazer o ovo de chocolate. Tem cortadores, tem um pozinho para fazermos o blush, o amido, TNC, cola, alicate e tesoura que nós vamos depois necessitar. Isto aqui não é bem uma ferramenta, isto foi algo que eu arranjei para poder depois furar o ovo, mas eu vou-vos explicar na altura. Esparguete, palitos de espetada ou pau-chupa, o que vocês tiverem disponível, pincéis para trabalharmos. Das ferramentas amarelas nós temos faca concha, temos este tresponto que também podem depois utilizar, adveios, a esteca de veios, boleador. Eu vou colocar aqui tudo para o lado. Então nós vamos começar pelo ovo de chocolate. E não sei se conhecem este molde, este é um dos moldes às vezes mais acessíveis para as pessoas trabalharem. Ele encaixa-se, mas quem não se der bem com ele assim, também podem fazer o ovo depois em casa, metade e metade. Eu vou fazê-lo juntinho, vou-vos mostrar como é que eu fiz. Então, eu já derreti o meu chocolate. Estou a usar sucedâneo, vou despejá-lo e encher praticamente um dos lados do ovo, vou tapar e durante algum tempo vou mantê-lo aqui a girar para um lado e para o outro. Depois de girarem durante algum tempo, ele vai ter que ir ao congelador, cerca de 5 minutos. Usei o sucedâneo novo cor-de-rosa. É mesmo lindíssimo. Então, vocês têm que agitar durante algum tempo, até não ouvirem assim ele a chocalhar lá dentro. Outra parte que eu preparei aqui do ovo, vou-vos só mostrar, que também é mesmo necessária para quando fazemos o ovo, é uma base. Coloquei spray desmoldante, derreti o chocolate e despejei-o aqui para dentro, ou seja, e depois foi ao frigorífico, ao congelador. Então eu estava a dizer, esta plaquinha é mesmo necessária fazer para ela dar suporte ao ovo, porque a seguir o ovo vai levar o peso de pasta de açúcar. Então o que nós vamos começar é pela pasta branca e quem quiser pode fazer ou coelho branco ou coelho cinzento, por isso podem misturar um bocadinho de preto. Quem quiser dar assim um cinzento, pode usar um pouco também de café, dar assim um cinzento diferente. Vocês também podem fazer cinzento com azul. Então, já que vamos amassar a pasta, aproveitem já para juntar CNC. E vamos esticando aqui até ter o nosso tom. A massa até ela ficar completamente homogénea. Eu vou-lhe adicionar um bocadinho mais de amido e entretanto se calhar o nosso ovinho já deve estar quase a sair do congelador. Colocar dentro de um saco, vamos protegê-lo. Enquanto eu não tenho aqui o ovo, vou-vos mostrar um que já está feito. Então o que é que nós podemos fazer também? Então aqui já tem um ovo. E o que eu fiz foi aquecer esta pecinha que eu arranjei, aquecia e furei o ovo de um lado ao outro. Então, aqui temos o nosso ovo. O que fazemos é, ou deixamos assim simples, ou fazemos umas tirinhas, como está aqui, este efeito. E para fazer isso é que precisamos então de um saquinho de pasteleiro. Depois de o soltarem, deixam um dos lados assim e trabalham-no aqui as linhas, para um lado e para o outro. Levam ao frigorífico outra vez. Quando ele voltar a sair do frigorífico, voltam-no ao contrário e fazem do outro lado. E irá dar um ovo mais ou menos assim. Para quem fizer metade do ovo e depois metade do ovo, a maneira que eu consegui colar aqui em casa foi aquecer uma panela, não é? O fundo da panela e depois viro a panela ao contrário e passo lá o ovo
e ele derrete um bocadinho e eu colo os dois. Nós lançámos aqui há uns dias o teu vídeo a fazer os ovos da Páscoa. Tu mostraste mesmo isso, a parte da panela. Portanto, a Karina mostra exatamente isso. O vídeo já está disponível no nosso canal do YouTube. Então, para segurar isto, vou-me certificar que ele está aqui a atravessar. Vamos lá ver se ele vai aqui de um lado ao outro. Onde é que ele anda? Está aqui. Eu vou pôr um bocadinho de chocolate para o colar. Vou usar aqui a minha. Aqui. Virá-la aqui para a frente. E vou pôr um pouco aqui em cima. Então daqui eu vou pôr de lado e vou mostrar-vos o corpo do coelho. Então a primeira coisa é pegar em cerca de 100 gramas de pasta para o corpo. Próximo passo é amassar bastante bem a pasta e colocá-la entre a palma da mão, pressionar e ir girando até tirar estas rugas. Então temos aqui a bolinha sem rugas. Como ela me está a colar um pouco às mãos, vou passar aqui um pouco de amido. Depois de terem a bolinha, vamos colocar as mãos nesta posição e rolar. Muito importante é não deixar ela ir para a zona dos dedos, mantê-la aqui nesta parte. Outra coisa que podem fazer é colocar as vossas mãos e rolar assim. Uma mão apoiada na mesa e a outra ligeiramente inclinada e vão rolando até termos o formato de pera. E vamos colocar o corpo de lado. Vamos pegar em cerca de 10 gramas para as orelhas. Vamos pesar aqui 10 gramas. Vamos pressionar novamente, fazer uma bola na palma da mão. Então, depois de terem a bolinha, vamos fazer um rolo. Vamos rolar com a palma da mão, usando sempre a palma da mão. E depois de terem o rolo, vamos começar a afinar as pontas desse rolo. Podem usar a pontinha dos dedos. E vão afinando até ficar com este formato. E vamos fazer o mesmo com o cor-de-rosa. No cor-de-rosa vamos usar apenas 5 gramas. Voltar a repetir o processo, fazer uma bola, tirar as rugas, fazer um rolinho e vamos afinando esse rolinho. Vamos afinando aqui as pontinhas. Daqui vamos cortar ambos ao meio. Para uma orelha e este para a outra. E vamos passar para esta zona aqui do molde. Trazer para aqui cola, vamos necessitar dela. Uns pauzinhos de esparguete. Aqui um pincel. E vamos pôr um pouco de amido aqui na bancada. E vamos suavemente esticar a parte cinzenta. Nós queremos que ela fique aqui em cima mais pontiaguda, por isso até podem ajudar a ganhar o formato aqui com a mão. Temos este formato assim. E vamos repetir o processo, o mesmo processo para a outra. Então, primeiro esticamos para cima. E depois colocam um rolo no meio e rolam para um lado e para o outro, até ficar com este formato. Repetimos o mesmo processo, vamos colocar aqui só para ver se elas estão o mais idênticas possível, aqui com a nossa pasta rosa. Se necessário, ajuda da mão para afinar. Verifiquem-se que elas têm o mesmo tamanho. Vamos colocar o esparguete. A razão porque aqui devem usar esparguete
é porque se as crianças forem comer este ovo, um palito de dente seria um pouco perigoso. Vamos dobrar aqui estas pontinhas. Se for necessário, podem retirar aqui o excesso. Às vezes, quando beliscamos, isto fica aqui um pouco amontoado. Vou retirar aqui um pouco. Então, vamos passar para o próximo passo. Das orelhas, vamos passar aqui para a nossa cabeça. Vamos colocar ou o dedo ou aqui a lateral da mão. Vamos rolar. Se tiver a colar, podem pôr um bocadinho de amido. Tem que ter esta covinha muito suave. Se ela estiver muito vincada com o dedo, suavizem. E vamos colocá-la, então, aqui. E vamos fazer aqui os nossos pormenores da cara, com exceção do blush, ou seja, de pôr a cara rosadinha, porque a pasta ainda está muito fresca. Então, para o nariz, vocês podem fazer o nariz preto, podem fazer o nariz rosa. Aqui é um bocadinho ao vosso gosto. Vamos pegar num bocadinho de pasta rosa. Muito importante. Eu vou-vos marcar aqui o meio, só para vocês terem noção. Isto será o meio. Metam abaixo do meio o narizinho. Depois, com esta esteca, a parte mais fina da esteca de veios, vamos marcar aqui para baixo. Vou-vos mostrar, se calhar, aqui mais perto. Aqui. E agora, vocês podem pôr ou ele a sorrir, e aí faremos aqui um sorriso, ou seja, uma linha de uma ponta à outra. Ou também podem fazer uma boquinha tipo O, e aí usaríamos o boleador. Vou dar aqui que o boleador vai entrar, só virar, entrar aqui. E vejam que a esteca vai girando, que é para levantar ali o beicinho. E agora passam por baixo. Vejam que ele está a fazer aqui mesmo uma boquinha. A seguir vamos passar para os olhos. Vamos pegar em duas bolinhas pretas. Vamos testar primeiro antes de pôr a cola. Então, em vez de terem bolas completamente redondas, vocês repararem, elas fazem quase um rolinho, fazem assim, rolam um pouco, para ela não ficar completamente redondinha, rolar. Então, depois de elas estarem com o tamanho correto, pegam num pouco de cola e colocam-nas. Tenham atenção, muito pouca cola, porque isto é pasta preta, e se puserem cola em demasiado, ela começa-vos a manchar aqui o vosso bonequinho. Fazer aqui as pálpebras. Vão pegar num pedacinho muito pequeno de pasta, vão rolar. Temos duas pálpebras iguais. Vão afinar aqui as pontas, de um lado e do outro, e vamos cortar ao meio. Vamos passar aqui um pouco de cola aqui por cima dos olhos. E vamos pôr a gotinha mais pequenina para cima. E calcar. Podem usar também um cortador redondo, ou seja, ao fim daquela linha, podem pegar num cortador redondo e marcar.
ou podem mesmo usar esta esteca. Então vamos preparar aqui o material para as pernas. Vamos necessitar de 44 gramas. Tirar todas as rugas. E vamos rolar, palma da mão. Primeiro fazer o rolo. Aqui ao contrário das orelhas, nós vamos fazer a pressão no centro para ficar com este formato. Então, vamos começar aqui no centro. Só retirar aqui para o lado, para ele girar melhor. Fica quase um formato de um osso, ou seja, vai ficando fininho aqui. Vamos certificar-nos aqui do tamanho. Então aqui, depois de rolarmos, vamos cortar ao meio, mas na diagonal. Vamos cortá-lo aqui, assim. E se vocês repararem, vamos aqui para a parte de baixo, nós vamos querer dobrar a patinha dele. Vou virar aqui mais para o pé de vocês. Vamos segurar sem fazer pressão. Vamos dobrando aos poucos. Olhem como ela está a ficar. E vamos repetir o mesmo na outra. E já temos aqui as duas patinhas. Daqui, vocês podem usar duas ferramentas, que é ou a esteca de faca concha. E vamos marcar aqui os pezinhos, aqui, entre os dedos. Fazemos duas marcas. Balossem assim. Baloça e baloça. Vou pôr assim nesta posição. Vai para lá e volta. Muita atenção à pontinha, para não marcarem aqui a vossa perna. Fazer o mesmo na outra. Aqui podem pressionar um pouco com o polegar, para dar uma covinha. E vamos esticar um bocadinho de pasta rosa para cortar dois corações para colocar aqui no fundo das patas. Quem não tiver corações pode fazer duas bolinhas. E dois. E vamos colá-los aqui. Novamente com os dedos calcar um pouco. E vamos deixar as patinhas aqui de lado também. Vamos passar então para os braços. Os braços vamos usar 24 gramas. Tira aqui sempre o mesmo processo, amassar bem, retirar as rugas. Aqui vamos fazer então os braços, o mesmo processo, o rolo. A seguir começar a afinar aqui no centro. É exatamente igual às pernas. Sempre que usarem os dedos, é muito suave. É para não fazer aqui umas artroses no braço dos nossos coelhos, para não ficar com aquelas ondinhas dos dedos. Se preferirem, usem apenas a palma da mão. Assim garantem que fica lisinho. Já estamos quase a começar a montar aqui o nosso coelho. Aqui a mesma coisa, vamos cortar na diagonal. Só certificarmos que eles estão com o mesmo tamanho. E vamos marcar a mesma coisa que fizemos. E já temos aqui então os nossos bracinhos. Antes de montarmos, podemos preparar algumas flores para depois colocarmos. Aqui um bocadinho de verde, para folhinhas, ou podem usar folhinhas azuis. O azul, vocês também podem misturar um bocadinho de branco para aclará-lo. Não sei que azul é que vocês têm em casa. Estou a usar aquele azul céu. Podem também misturar o café ou um bocadinho de corante. Então, para as folhinhas, vamos pegar em pedacinhos de pasta, assim, rolinhos pequeninos. Então, vamos fazendo aqui gotinhas. Verdes e azuis, ou só verdes, como vocês gostarem. Então, primeiro bolinha.
e depois rolar a pontinha até ficar uma gota. Com esta esteca, vão calcar aqui. As flores, eu tenho aqui estes dois cortadores e vou esticar um bocadinho de pasta rosa. Podemos usar dois tons, um mais escurinho e outro mais claro. Podemos começar aqui a montar nesta zona um pouquinho de cola. Podemos ir pondo algumas folhas, algumas flores. Quem tiver este cortador de margarida pequenino, até pode sobrepor aqui, por exemplo, duas cores diferentes. Aqui do lado. Aqui é irem construindo uma coroazinha de flores aqui na cabecinha do vosso coelho. E vou pôr, agora sim, se vocês tocarem na pasta, ela já está seca. Então agora sim, podemos colocar um pouco de blush, um rosa, um pêssego. Se não tiver pêssego, pode usar rosa. Ou pode usar vermelho e pode misturar um pouco de amido de milho para o aclarar um pouco. Vou passar aqui um pouquinho de blush. E vamos começar então a montar o coelho. Quem tiver corpo, monta no corpo. Eu vou trazer aqui o ovinho. Então, para montar no ovo, eu vou ter que usar mais uma vez um pouco aqui do sucedâneo derretido, porque é o que me vai ajudar aqui a colar estas pecinhas todas, ou seja, as pernas, a cabeça. Eu vou começar aqui pelas pernas. Antes de colá-las, vou experimentá-las, vou ver se elas estão ou muito compridas, ou vou ver a zona onde as vou encaixar. E depois, então, de eu ter exatamente o sítio onde eu vou colocar aqui as minhas pernocas, é que eu vou, então, adicionar aqui um pouco aqui do sucedâneo. Eu estou a usar a mesma cor do ovo. Ou seja, se eu fizer o ovo azul, vou usar azul. Quem está a usar o corpo, vai usar cola. A seguir vou pôr aqui os bracinhos, mesma coisa, um bocadinho de sucedâneo. Eu toda contente, vou fazer o coelho com a barriga, como se fosse um ovo, e começo a montá-lo, mal meto a cabeça sobre o ovo, o que é que acontece? Cai tudo no chão, foi automático. Ou seja, é peso demais para a estrutura do ovo. Então foi aí, ok, vou ter que fazer uma base de chocolate e vou ter que colocar este palito preso à base de chocolate, porque senão ele tomba mesmo. A base tem cerca de 1 centímetro de altura, não precisa de ter tanto, mas não pode ser muito fininha. Aqui já vou. Vou aproveitar e fazer aqui uma bolinha pequenina para colar no rabiosque, que também tem que ser colado, no caso de estarem a usar o ovo, tem que ser colado com o sucedâneo. Vou tirar aqui.
Então, vou passar aqui para a cabeça. No caso da cabeça, podem colocá-la, eu vou ver se isto não cai, vou só inclinar assim um pouquinho para vocês. A cabeça não precisa de ir à direita, vocês podem incliná-la para eu ficar assim com a cabecinha como se estivesse assim de lado. Então, antes de a inserirem, certifiquem-se que o palito não irá sair por cima, ou seja, vejam, certifiquem-se assim, ou seja, se o palito estiver mais alto, deverão cortá-lo. Podem usar ou outro palito ou o cabo de um pincel para abrir aqui, antes de inserir, só para não fazerem pressão demais. Aqui vamos passar um pouco de cola aqui no nosso palito, despetável, ou no pau de chupa, o que tiverem a usar. E vamos colocar um pouco de sucedâneo aqui nesta base. É só virá-lo aqui para mim, só para o posicionar. E agora vou virar para vocês. Lá se vocês podem fazer da cor que quiserem. Só relembrando, este azul que eu estou a usar é o nosso azul céu. Eu misturei-lhe um bocadinho de branco, há um bocado, e um bocadinho de a pasta café. Só para tornar estes tons assim pastel. Vou pôr aqui amido. Vamos esticar. O laço é bastante pequenino, a pasta não precisa de ter CNC, mas se vocês a sentirem mesmo muito molinha, poderão colocar. Podem pegar numa faca ou numa esteca de rodas e vamos cortar aqui assim 2 tiras. Só para vocês terem noção da espessura. Ela é capaz de ter mais ou menos um dedo e um bocadinho de nada. E vou cortar assim. E agora cada pessoa vai cortar o seu tamanho de laço. Ou seja, vou pôr só aqui um bocadinho de cola. Aqui podem definir o tamanho. Vou colocar sempre aqui o meu dedo ao lado para vocês verem. Se quiserem aqui um lado do laço um pouco maior. Para ali. Fazer o mesmo com este. Dobram a meio. E retiram o excedente. Só mostrar aqui mais de perto, ou seja, é um retângulo dobrado ao meio. Deixem esta folguinha. E agora vão juntar, há um bocado como fizemos com as orelhas, que juntarmos assim as pontinhas. E beliscam. Do mesmo com a outra, juntam as pontinhas. E beliscam. Vou retirar aqui um pouco. E quem tiver a usar pasta, basta usar CNC para colar. No meu caso, que estou a usar o ovo, mais um pouco de sucedâneo. Por aqui na parte de trás. Tirar aqui para vocês. Ou seja, com esta esteca podem ir ali e juntar as pontinhas. Karina, só para recapitular, a estrutura do corpo do coelho que utilizaste foi o molde grande do conjunto de 3? Foi do molde grande, sim. E por último, vamos encaixar as orelhas. Então vamos usar aqui o pauzinho de esparguete e vamos
furar. E do outro lado a mesma coisa. Isto para quê? Para vocês não fazerem pressão quando tiverem a encaixar as orelhas. Apliquem um pouquinho de cola. Podem aplicar quase nenhuma cola aqui no esparguete, que é para não amolecer. E uma ordinha aqui direita. Vou-vos só mostrar. Eu vou deixar mais ou menos 2 dedos de esparguete. Deixem-me só virar aqui para mim, só para eu ajeitar. Quem fez o corpo do coelho também lhe pode pôr uma barriguinha branca, por exemplo. Vou mostrar aqui. Para vocês oferecerem a alguém, porque ele acaba por ser uma peça pesada, ou seja, convém que seja aquelas caixas mesmo próprias para colocar ovos. Algumas até têm um suporte em baixo, um encaixe redondo, e colarem isto com chocolate muito bem à base. Depois a pessoa podem colocar a base um bocadinho de papel vegetal, que é para a pessoa depois não ficar com cartão na base se a quiser comer. Ou seja, colocam um bocadinho de papel vegetal e colam o papel vegetal à caixa de cartão e depois colam isto ao papel vegetal, para ele ir todo muito bem colado. Ele ainda está... Aqui muito importante é a espessura do ovo. Se ele estiver fininho, aí é capaz de partir porque ele não tem estrutura. Agora, se vocês encherem, se fizerem aquela técnica de girar o ovo, fazer logo o ovo todo por inteiro, tem mesmo que encher ele quase até cima, metade dele, e estarem ali a girar para o chocolate ir para todo o lado. E o que nós demos conta foi que tons clarinhos, atenção, não é no chocolate, é no sucedâneo, muito importante. Nós fizemos tons clarinhos com corante em gel, daquele gel normal, da PME, da Wilton, o que vocês tiverem, e ele funcionou. Funcionou, descolou do molde, ficou brilhante, funcionou bastante bem. Atenção, usámos tons bem claros. Não usámos, por exemplo, um vermelho, um azul escuro. Aí eu não sei se funciona e não sei se, entretanto, a Raquel também já fez mais alguma experiência em relação a isso. Cores mais fortes, o vermelho ou o azul, é difícil decorar. Tem que se utilizar muito corante em gel, o que vai fazer com que o sucedâneo fique demasiado espesso e não se consegue trabalhar. Boa, Raquel. Outra coisa que vocês podem usar, há uns corantes que nós vendemos também no Isto Faz-se, que normalmente há muitas pessoas que os têm porque os usam para as flores, para pintarem. Deixem-me ver só se eu tenho aqui algum para vos mostrar. Que são estes aqui, que têm o rótulo em dourado, eles dão para usar em chocolate. E também o poderão usar no sucedâneo. Por isso, se tiverem aí por casa que usem para pintar as flores, que a Clara vos ensina, também os podem usar. Tem o rótulo dourado. Karina, aqui a sugestão é utilizar os vários moldes dos vários tamanhos para fazer uma família de coelhos. Ah, boa! Então, desde já vos agradeço a todos por terem estado desse lado. Obrigada a todos também por terem estado aqui nesta aula.